Maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de Teologia de Umbanda Sagrada. E hoje a gente vai ter alguns temas também bem delicados, mas mais gostosos. A gente vai pôr a mãozinha um pouquinho na prática, aí vamos fazer umas macumbinhas, entender como funciona o nosso universo aí, tá bem? Falar um pouquinho sobre oferendas, tá? E tudo mais. Então, aproveitem, vou compartilhar a telinha. Então, todo mundo já sabe, qualquer dúvida, levanta a mãozinha aí que a gente entra para tirar suas dúvidas, tá bem? Então, boa aula a todos. Deixa eu aumentar aqui. Olá, eu me chamo Farrapo. É um prazer estar aqui com vocês. Sabiam que a Umbanda é uma religião linda? E como toda religião, ela tem seus rituais. Sim, na Umbanda tem batizado, tem casamento e tem ritual fúnebre. Vamos começar. O que é um ritual? Se procurarmos no dicionário, encontraremos definições como culto, liturgia ou cerimonial. Mas o ritual vai além. Ele está presente no nosso dia a dia. Quando alguém repete metodicamente uma tarefa com os mesmos gestos, seja ao arrumar a mesa do café ou organizar o trabalho, isso é um ritual. No entanto, a origem da palavra é profundamente religiosa. O ritual é um mapa que prescreve minuciosamente como devemos cumprir as formalidades de uma liturgia, seja a missa católica, o bore no candomblé, a Páscoa judaica ou até mesmo as sessões espíritas. Todas seguem uma sequência que visa a conexão com o sagrado. O objetivo do ritual religioso é claro: criar um ambiente para que as pessoas tenham uma experiência real com o mistério. Ele nos ajuda a separar no tempo o sagrado do profano. Na Umbanda, o ritual é fundamental, e ele começa muito antes de pisar no terreiro. Um banho de ervas em casa, uma vela firmada ao anjo da guarda, tudo faz parte. Na Umbanda não basta ter a intenção, o ritual é o que conduz e coloca em prática essa intenção. Ele convida todos a esquecerem seus problemas e alcançarem um estado de harmonia e sintonia, um estado onde a cura e as respostas internas podem ser encontradas. Mas o ritual de Umbanda também tem um aspecto mágico-religioso. Ele é a ferramenta de invocação de poderes, de manipulação de elementos e de transformação de energias. A sua repetição visa potencializar os pedidos e estabelecer um vínculo cada vez mais forte com a egrégora, a força astral que sustenta a religião. É assim que se compartilha o axé, o poder de realização. Por isso, na Umbanda, ritual não é apenas uma formalidade. É um conjunto de atos pensados para aproveitar ao máximo o contato direto com a espiritualidade. Claro, às vezes temos uma impressão errada. Isso acontece quando a formalidade se torna excessiva e o ritual se esvazia, ou pior, quando o sacerdote ou médium se coloca no centro do mistério, usando o ritual para alimentar o próprio ego. Devemos lembrar que o poder de um ritual não está no médium, mas na divindade que tudo sustenta. Alguns, desiludidos, buscam a prática solitária, e isso é positivo. Mas a religião nos chama à comunidade. É no ritual coletivo que criamos egrégoras de trabalho, que nos unimos em força-tarefa para ajudar o próximo, praticando a caridade espiritual e material. É importante entender, na Umbanda não existe um ritual único. Cada templo terá sua forma, moldada pelo dirigente, pelo mentor espiritual e pela energia do orixá daquele sacerdote. A Umbanda é plural. O ritual de Umbanda é, em essência, simples e poderoso. Simples, porque realiza o essencial sem se perder em formalidades. E poderoso, pois o contato com o sagrado é direto. Cada elemento, cada gesto tem uma razão e uma função de ser. Então, pessoal, para quem não sabia, a Umbanda é uma religião, e como qualquer religião, ela tem seus rituais de batizado, de casamento, de ritual fúnebre, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Agora, é só um viés, tá bom? Porque tem muita coisa técnica, né, que também não cabe aqui agora, nesse primeiro contato, tá bem? Como o próprio vídeo já falou, né, na Umbanda, cada sacerdote cria o seu método de como cultuar, fazer esse ritual acontecer, né? Então a gente vai citar alguns aqui, né, para que vocês vejam e analisem, né, como é
né? E claro que cada casa tem o seu estilo de fazer, o seu meio operante de fazer, tá bem? Alguma dúvida até aqui no momento? Então bora lá, galera. O elemento humano vital, o impulso universal que tudo cria e gera, e que motiva duas pessoas a unirem suas vidas, é o amor. O verdadeiro sentido do casamento é a fusão de duas almas. É deixar de ser parte para tornar-se todo. Essa união é o elo mais forte da sociedade, pois é ela que constitui a família. E a família é o berço, o lugar onde surgem os primeiros conceitos de ética, moral e a primeira ideia sobre Deus. Por isso, o casamento não é apenas uma instituição humana, mas também uma instituição divina. Não podemos esquecer que a lei dos homens não é mais importante que as bênçãos de Deus. O divino Criador, Olorum, precisa estar presente na vida do casal. Sem Olorum, o casamento pode tornar-se um fardo muito pesado. O amor humano e o desejo sexual, sozinhos, podem se exaurir rapidamente e não serem suficientes para sustentar a relação. O casamento significa uma verdadeira aliança do casal com o plano divino. A bênção de Deus fortalece o casamento na realidade do dia a dia, restaurando-o com sua misericórdia sempre que necessário. Na Umbanda, o casamento é um ritual belo, simples e singelo. Nele, o sacerdote, a sacerdotisa ou a entidade responsável dá as bênçãos divinas para a união do casal, lembrando-lhes os valores e o significado dessa união. A Umbanda prega a monogamia, a fidelidade, o respeito mútuo e o amor a Deus. Pois um bom relacionamento deve ser dinâmico, e sua harmonia só pode ser alcançada com amor, respeito, dedicação, crescimento e maturidade. Pessoal, então, aqui foi só uns lances para vocês verem como que cada ritual é, né? Mas é muito gostoso participar de um casamento de Umbanda, né? Principalmente quando a gente quer fazer ali na praia. Nossa, eu acho o máximo para quem consegue fazer, né? E alguém já participou de algum casamento de Umbanda? Muito bom, muito bom, muito bom. Depois, quer fazer um comentário, Dri? O que você achou? Foi muito bonito. E o mais bonito foi nessa festa de cigano, porque foi numa festa de cigano o casamento. Muito bom. Foi na reverência de cigano e eles casaram, né? A cigana dela procurar o cigano dele para dançarem nesse final. Depois eu te mando o vídeo, pai. Ai, que linda. Maravilha, filho. Foi muito Perfeito. bonito. Eu até me emociono até hoje. Aí sim, hein? Axé. Bora continuar? Eu vou morrer, você vai morrer, e todo mundo vai morrer. É a única certeza da vida, a morte. Nós só não sabemos quando. Mas fica a pergunta: você está preparado? A vida possui 3 momentos mágicos: nascer, crescer e morrer. E talvez por isso, de forma muito forte, os 3 grandes pilares da Umbanda sejam a criança, o caboclo e o preto velho. A criança é o início, o caboclo é a maturidade, o ápice, e o velho é a sabedoria e o fim. Vivemos como se não fossemos morrer, e morremos como se não tivéssemos vivido. Há um filme, A Fábrica de Brinquedos, onde o dono mágico, que viveu por séculos, sabe que vai morrer. Ele diz à sua assistente: eu comprei a quantidade exata de pares de sapatos para essa minha vida, e está acabando o último par. Ela, triste, implora: não morra viva. E ele responde: mas eu já vivi tudo o que tinha para viver. O que é a vida? O que é a morte? Muitos buscam o elixir da longa vida, como na série Highlander, mas nela vemos o drama de nunca morrer, e ao mesmo tempo, ver todos que você ama envelhecerem e partirem. A morte é o que dá sentido para a vida. Você já pensou nisso? O que você faria se descobrisse que seus dias estão contados? Se a morte lhe desse mais 3 dias, você mudaria alguma coisa? São os rituais de morte e vida os mais fortes de todas as culturas. A própria camarinha dos rituais afro-brasileiros é um ritual de morte e renascimento. Você morre para o mundo profano e nasce para o mundo sagrado. O ser humano, o Homo sapiens, só surge no momento em que começa a enterrar seus mortos. É ali que ele se torna Homo religiosus.
É ali que ele entende que a vida continua, além da sepultura. No Egito, o faraó era mumificado e enterrado na posição de Osíris, o Obaluaê egípcio, aquele que venceu a morte. Seu coração era pesado contra a pluma de Maat, a Yansan egípcia, para definir seu destino. Na Indo, na cidade sagrada de Varanasi, o corpo é cremado em público, na beira do rio Ganges. A morte não está escondida, não é um tabu. Ela está ali para todos verem. Na Grécia, colocava-se uma moeda na boca do morto para pagar o barqueiro Caronte, o Obalaê grego, para fazer a travessia do rio. Na Umbanda, esse ritual chama pelos orixás. Pedimos que Omolu corte o fio, que Obalaê guie a passagem, que Yansan direcione, que Nanã ajude a deixar o passado para trás, e que Iemanjá lhe dê um novo nascimento no mundo espiritual. Porque quem morre aqui, nasce para o espiritual. Assim como toda morte é um nascimento, e todo nascimento é uma morte. Meu mestre, Rubens Saraceni, idealizou um ritual fúnebre de Umbanda. É um ritual simples feito no velório. Um ritual de purificação com água, essência e incenso. E um ritual de descruzamento com pemba e óleo, para desligar o espírito do corpo e de tudo que o prende a este mundo, para que ele possa seguir em paz. Eu tive a oportunidade de presenciar o velório de Mãe Zilmeia de Moraes, filha de Zélio. Foi o que mais me marcou. Ali cantava-se o tempo todo. Cantavam os pontos dos guias de Mãe Zilmeia. Era como se dissessem, venham recebê-la. Vó Tiana, Branca Lua, pai Antônio, aqui está sua filha. Venham recebê-la. Eu vi também o velório de uma prima querida. Ela participava de grupos folclóricos. No velório, seus amigos encheram o lugar com instrumentos musicais. E passaram a noite cantando, rindo e lembrando dela. Foi um dos velórios mais lindos que já vi. Pense na morte antes que ela chegue. Viva a vida sabendo que vai morrer. E morra tendo a certeza de que viveu. Não é o fim. É como ver um veleiro lindo, enorme, indo em direção ao horizonte. Você o vê ficar menor, menor, até ser só um ponto. E então ele some. E você diz, ele se foi. Mas do outro lado do horizonte, alguém vê um ponto surgindo. E esse ponto vem crescendo, ganhando forma. E o veleiro se mostra formoso como nunca. Sou eu. É você. São seus ancestrais. A morte é apenas a linha do horizonte. Obrigado por receber a morte junto comigo, como um presente. Uma dádiva que é para a vida em eternidade. Pessoal, e quando a gente fala de morte, né, a gente tem muito esse tabu mesmo, né? Tipo assim, será que eu resolvi todos os meus problemas antes de morrer? Né? Será que eu tinha que resolver todos os meus problemas antes de morrer? E eu queria saber de vocês. O que cada um entende aí sobre a morte? Alguém quer falar sobre? Eu antigamente tinha bastante receio. É, filho? A questão do não saber, né? Você sabe, mas não sabe. Muito E bom. depois que eu ingressei na Umbanda, hoje eu levo com mais leveza. Acho Muito que faz bom. parte, é um processo, né? E Sim, hoje eu me sinto preparado. Se vier, claro, né? Eu muito acho que bom. para as pessoas que vão ficar, há o sofrimento, mas para a gente que parte, já foi, né? Fez parte, né? Então a gente chegou no fim do ciclo. Muito Mas bom. antes eu tinha desespero até, falei, meu Deus do céu, eu vou morrer um dia menos, tal. É muito doido, né? Tem gente que se preocupa muito, né? Quer ter o melhor hospital próximo, quer, enfim, não vive, né? Fica só pensando no que pode acontecer de pior, né? Se preparando para o que vai acontecer, né? E esquece de viver aqui o dia a dia, né? Mas os guias de Umbanda, eles vêm com esse viés, né? Para falar, ó, eu morri, eu tô aqui desse lado e as coisas são assim, né? E isso fica um pouquinho mais leve para um bandista também, né? Pode falar, Fê. Na verdade, era uma dúvida que eu tenho, que na aula falou, né, que tem um ritual, eu não sabia. Muda alguma coisa para a pessoa ser enterrada ou cremada? Filha, não, isso é muito dos povos pagões, ser cremado, né, e enterrado para a parte mais cristã, né? Então, o que acontece? Energeticamente falando, o corpo, no momento que você faz sua passagem, né, ele só vira um pedaço de energia, né, porque ainda continua tendo energia material ali, né? Então é por isso que nós temos os guardiões nesses campos santos,
né? Porque dependendo da vibração que esse corpo chegue, né? Da crença que essa pessoa tinha, né? É difícil o desligamento e o processo de vampirismo nesses ambientes é muito grande, né? Então, quando a gente faz todo o ritual, né, cruza a pempa no caixão, passa óleo, né? Isso também vai muito do sacerdote, né? Do que ele prega, né? E também da pessoa, se ela quer ter esse ritual, né? Por isso é importante a gente também conversar sobre morte, né? E, enfim. Por quê? Porque às vezes é uma vontade sua, né? E tem muitos rituais, eu não concordo, tá? Mas eu já vi em terreiros de Umbanda que se leva um caixão para dentro do terreiro, né? E ali dentro se faz uma gira, como se fosse a última gira daquela pessoa, né? E depois, aí sim, é feito o funeral e depois o enterro. Mas assim, eu também prezo pela ciência, né? Então, sei dos problemas que podem trazer o corpo ali na exposição, né? E também depende muito de como a pessoa faleceu, né? Tem N coisas que tem que ser feito, né? Mas no candomblé, né? É mais rígido. O babá tem que até lavar o corpo do filho ali, né? Na Umbanda já não tem essa necessidade. A gente usa o incenso, que já se tem dentro da parte do cemitério, onde faz o funeral, né? Você pode comprar e utilizar. As velas, a mesma coisa, né? E claro, se a pessoa for um médio de corrente, se for um bandista e tiver suas guias, a gente também enterra as guias junto, em homenagem à pessoa, né? Mas meu ponto de vista é esse, filha, né? Eu não acredito que ser cremado ou enterrado vai mudar alguma consequência lá do outro plano, né? Pelo contrário, eu preferia ser cremado, né? Pela circunstância de ser pai de santo e ter muito louco aí atrás querendo utilizar a minha ossada depois que eu morrer, tá bom? E Sim. isso acontece. Né, e é uma coisa que você falou, é importante falar, porque minha família sempre foi muito no automático, né? Uhum. Apesar de eu vou vir para cá da década de 60, da Espanha, um país extremamente católico, já como espiritualista, e não tinha naquela época o conceito, o termo espírita, por exemplo, minha família, ela é dividida, né? É umbandistas, candomblecistas, tem alguns quibandeiros. Todo mundo é enterrado desde aquela década de 60 num cemitério protestante, lá no Morumbi, que não parece cemitério, parece um parque. Sim. E sempre vai alguém ali colocar alguns dizeres. Mas estão aumentando os números, né, de familiares mais conectados com a mesma fé. Então, a gente combinando isso, o cemitério, por exemplo, protestante, ele permitiria, por exemplo, você sabe disso? Não sei, Fazer filha, algum ritual? Aí acho mas que de cada acredito que lugar, né? sim, porque principalmente agora, né, que está saindo uma lei que as religiões de matriz africanas podem realizar qualquer tipo de culto dentro do cemitério. É, Isso para privado como público, né? Então, se for um protestante privado, eles têm que deixar, se for a crença da pessoa, né? é interessante. É legal. Isso é bom demais a gente ver essas lutas. Assim, não precisaria, né? Se o povo não tivesse tanto preconceito, né? Mas tem muito bloqueio, né? Não são todos os cemitérios que tem pessoas que são da religião, né? Como a gente faz o trabalho lá no cemitério, é porque tem funcionários da religião, e aí fica mais fácil para a gente entrar e, enfim, fazer o trabalho, né? Mas, no geral, os terreiros têm muito bloqueio de entrar no Campo Santo, né? Então, pessoal, é muito legal a gente entender que a cremação já vem dos povos antigos há muito mais tempo do que a gente pensa, né? E todos esses, a gente fala pagões, né? É porque são diferentes cultos religiosos que eles praticavam, né? Acho que, se não me engano, se a gente for pegar até por série, desculpa, historicamente falando, né, mas a gente já tem os primeiros relatos desde lá do povo nórdico, né, dos vikings que faziam esse tipo de tratamento com seus mortos, né, também, e é engraçado, né, como funciona.
porque a gente tem os vikings num outro lugar, e aí tem os povos germânicos em outro lugar, que também realizavam, né, os gauleses também realizavam esses tipos de ações. Então, o mundo todo trata a morte com muito respeito, né, e o cristianismo, que acho que às vezes vem trazendo um pouquinho desse medo, desse conceito de, se eu estou pecando, né, eu preciso melhorar meus atos, e isso talvez mexa muito com o subconsciente das pessoas, né. É diferente de entrar numa religião como a nossa, que a gente fala que não tem pecado, é mais ética, né, do que, enfim, né, mas é um ponto de vista meu também, né, eu respeito também todas as opiniões opostas. Mas obrigado por trazer esse tema também. Pode falar, Adri. Oi, pai. A morte para mim é uma mudança assim de vibração. Você sai desse local, vai para um outro local. Só que você precisa de muita evolução para entender que foi, porque sofre quem ficou, sofre quem vai, por falta de conhecimento, às vezes por ignorância, briguinhas. Você entendeu? Coisas que você deixou de falar. Então fica aquele sofrimento entre os dois lados, que não se evoluiu para isso, não se atentou. E o medo do desconhecido, por isso que a morte assusta muito. Muito bom, Adri. Obrigado por compartilhar. Façam tudo em vida, hein, gente? Não esqueçam de falar que é uma pessoa, né? Aquela pessoa que teve problema, aproveita, né? Que depois a gente se arrepende, né? Não tô falando que é o seu caso, viu, Adri? Mas só tô aproveitando o gancho. E outra coisa, no meu caso eu sei que alguém vai partir quando eu sonho com o Maurício e com a sua. E Meu a gente Deus. está matando algum lugar. Isso há muito tempo. Que isso, Adri? Maurício Solange agora, né? Se retorcendo, tadinhos. Não, eles vão me ajudar a limpar a casa que a pessoa vai ficar. Meu Deus, não é assim não, Adri. Você foi engraçado. Boa. Pode falar, Mal. 2 perguntas, pai. Primeira, no velório do umbandista não tem nenhuma tabaquinha, assim, um pontinho para dar uma animada no negócio, cara? Tem sim, vai muito do Pai de Santo, né? De como ele quis a tradição, né? E de como ele passou isso pro público, né? Para os seus. Um exemplo, no do Pai Adriano Camargo teve toque, né? Teve atabaque, né? Cantaram para todas as entidades dele, né? E tá tudo certo, né? E é assim, ele queria uma festa e foi o que aconteceu. Fizeram uma gira, né? E gira é festa pra gente, hein, gente? Qual que é a próxima, Mal? A segunda pergunta é se você conhece algum livro que mostre ou que narre alguma coisa, porque assim, a gente tem muito exemplo de livro onde mostra desencarnes que os recém-desencarnados, né, os corpos vão para o Campo Santo, vão enterrados. Então aí mostra os Exus guardiões cuidando, né, e tratando de toda aquela energia vital ainda que está naquela situação. Então a pergunta é o seguinte: se tem algum livro que fala em casos de cremação. Muito Como bom, é que é? Mal. Eu nunca ouvi falar, você acredita? Não, porque eu pensei nisso agora que a Fernanda falou também, né? Falei, cara, como é que será que é, né? Será que tem alguma narrativa, né, sobre isso para a gente ler? Seria interessante. Interessante. Eu não lembro de nenhuma obra do que eu li do Rubens, eu li algumas, falando sobre desencarne e assim, né, na cremação, né, como é feito. Porque assim, a gente foi parar para analisar, falando até de uma tese abrindo mais um pouquinho nosso campo, pra gente, chamando vocês para pensar comigo também agora, no Guardião da Meia-Noite, quando o Barão morre, né, ele tem aquele colapso por ser uma pessoa cristã, de ficar esperando o Salvador aparecer no caixão dele, né? Então ele fica anos e anos e anos ali na consciência pesada dele, né? Mostrando que, tipo assim, ele viu o corpo dele de muita composição, começou a sentir os bichos comendo e tudo mais, até que um Exu foi lá puxar ele, né?
Só que, e quando a gente é cremado? Né? Será que a gente se resume só a cinzas? Né? Eu acredito que quando a gente é cremado, por já ter essa consciência espiritualista, né? Talvez as coisas sejam um pouquinho mais diferentes, seja mais rápido o processo, né? Eu posso estar falando besteira, né? Porque pode ser que alguém seja cremado, enfim, porque não escolheu, né? E a família deu essa condição. E aí, como que vai ser? Né? É interessante, Mal. A gente precisa até anotar isso, né? E perguntar para um guia, literalmente. Né? A gente tem que fazer essas observações aí, né? E até trazer como forma de conhecimento. E, gente, vocês viram como funciona? Que, assim, falar sobre o mundo espiritual está muito recente, está muito novo, né? Então, tem diversas situações, né? Ou então, na verdade, eu vi algo, né? Que não sei se considera cremação, agora que veio na mente. Eu vou pegar o nome do livro, vai aparecer daqui a pouquinho na cabeça, mas aconteceu um caso de uma explosão de um prédio e a pessoa morreu carbonizada lá dentro e também não sobrou nada, né? Nesse caso, o espírito, o perispírito da pessoa ficou muito prejudicado, né? Porque ela morreu na explosão, né? E era uma pessoa muito ligada ao corpo, era uma modelo, se não me engano, e ela ficou num campo recebendo vibrações até a recomposição desse corpo. E a consciência dela fica parada, estagnada até a recuperação desse corpo, né? Mas é diferente de uma cremação, porque possivelmente a pessoa já venha a falecer antes, né? E depois é cremada, né? Então, no processo de falecimento, onde se cortam e se rompem a nossa energia ali, né? É interessante a gente falar, né? Porque existe um processo de que espíritos, né? Do plano socorrista, que a gente chama, vão lá e realizam o desligamento dessa fita, né? Que a gente, para quem tem clarividência, consegue ver essa fita prateada que liga o perispírito e o corpo, né? E aí, quando realiza esse corte, né? O espírito desacopla e aquele corpo, aquela matéria, ela começa a vazar literalmente o ectoplasma restante, né? Então é por isso que acontecem o que a gente chama do vampirismo, né? Então é por isso que é importante, né? Mesmo dependendo da fé da pessoa, ter uma vela lá dentro do caixão, ali onde faz o ritual, né? Ou como fala, onde o caixão fica, o velório, né? Onde faz o velório, né? Hoje é uma pena que eu fui em muitos cemitérios novos que estão colocando vela virtual, né? E eu acho isso um crime, gente, né? Mas tudo bem, né? Vai dar a crença de cada um aí. Mas, se puderem, né? Vão lá, coloquem quando forem ver um parente, né? Mesmo se não for da religião, acende uma velinha lá, não custa nada. Para a passagem dele, para o anjo de guarda da pessoa, né? Que continua em função, porque são poucas as pessoas que conseguem ir lá se despedir da família, viu, gente? É merecimento também, pelo que eu já li, entendi e compreendi, né? Bacana, Mal. Show, vamos anotar e vamos correr atrás dessa informação. Lu, pode falar. Nada não, filha? Então tá bom. Pode falar lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que o Maurício fez a pergunta sobre os livros e eu fiquei curioso, então joguei no amigo Google. Ele me passou o nome de 3 livros, 2 deles é do Chico Xavier e um de uma outra pessoa. No resumo que o Google me deu aqui, ele fala que eles pedem um tempo até que o corpo seja totalmente desligado, o espírito seja totalmente desligado do corpo. Então, me passa aí no grupo o nome dos livros, pode ser pega depois. Bacana lá, obrigado. Pode falar, Fê.
Ai, a Jéssica, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela falou, pai, muitas pessoas dizem que é necessário cobrir o ori em caso de velórios. Isso é realmente necessário? Ou seja, quando nós fomos ter a gira do cemitério, né, você ensinou ali a entrar e tudo mais, mas e no caso de nós irmos assistir um velório, qual a nossa preparação? Filha, não tem necessidade de cobrir o ori, né? Eu entro no cemitério a qualquer momento e quando eu me sentir à vontade, né? É importante a gente entender esse processo. Agora, pro ritual, dentro da Umbanda ali, é importante eu estar com o ori coberto, tá? Pro ritual fúnebre, né? Não tem necessidade, a não ser o sacerdote ali, que ele vai manipular a energia, né? Quando a gente vai no funeral, né? Eu tô indo ali com uma dor, né? Querendo ou não, é difícil a gente não ter outra situação, né? Então eu não estou ali indo para manipular energia, para fazer magia, para ser feiticeiro, né? Então por isso eu não tenho a necessidade de cobrir meu ori. Agora não, quando eu vou focado para fazer um trabalho, uma atividade magística, aí tudo bem, tá bem? Aí eu preciso estar com o meu ori coberto, porque eu vou bater a cabeça, porque eu vou saudar essas forças, né? E a gente cuida muito desse orizão aqui, hein? Não deixa ninguém pôr a mão na cabeça de vocês, hein, gente? Tá bem, filho? Acho que eu respondi aí, né? Boa. Tem mais algum chat, pessoal, que eu tenho que responder? Alguém pode ler para mim, por favor? Teve o da Helena antes, já leram? Não, pode ler, por favor, lá, da Helena. A Helena falou: penso que a morte é uma passagem de um lugar para o outro, carnal para o físico, para o espiritual. Que nossa vida aqui tem um prazo e dentro deste período temos a nossa missão. Cabe a nós aprender e evoluir com total livre arbítrio para escolher se faremos isso ou não. É um aprendizado em terra, mas ainda há muito mais depois. Muito bom, Helena. Muito bom, filha. Parabéns. O tempo todo, né, a gente está em evolução, né? É importante a gente citar, não é porque a gente está aqui na Terra, a gente não está entendendo. Espera só um minutinho, eu vou mutar. Isso, obrigado, amor. Não é porque a gente está aqui na Terra, né, que a gente tem que falar assim, não estou evoluindo. Não, pelo contrário, a gente está evoluindo bastante. Quando a gente muda de lado, né, vai para o lado da morte, a gente recebe todo o nosso conhecimento kármico que nós tivemos, né? Claro que são por etapas, não chegando de pouquinho em pouquinho depois, né? E a gente consegue ver toda essa reencarnação. Por isso que nós falamos aqui na Terra, no momento que nós estamos, que hoje nós estamos vivendo a nossa melhor reencarnação. Independente se eu estou com muita dificuldade, independente dos meus problemas, é a minha melhor reencarnação. Então eu vou fazer o melhor por onde, né? Por isso que eu sou contra a gente ficar vendo vidas passadas, gente, né? Por quê? Eu tenho um problema com meu pai, né? E aí eu vou ver vidas passadas, eu vi lá que eu lasquei meu pai pra caramba na outra vida. E aí eu vou ficar com o quê? Com um peso na consciência. Aí isso vai ser genuíno? A minha evolução? Eu vou ter que voltar com a mesma situação. Ou não, né? Ou ele evoluiu no processo e você ficou para trás, né? Então, por isso que eu falo, tomem cuidado, né? Com algumas atividades holísticas aí de regressão, né? Claro, tem muita coisa boa que pode ajudar, né? Mas nem todo a gente tem que levar no pé da letra, tá? E assim, eu juro para vocês, muitos lugares que a gente vai fazer regressão, você sempre foi o imperador, o rei, desculpa a palavra, o pica das galáxias, né? E ninguém nunca foi o cara que pegava o cocô do cavalo, né? Limpava a latrina. Que limpava a latrina, né? Que era o agricultor, né? Ninguém nunca foi, sempre todo mundo foi o Imperatriz, a Cleópatra, é um negócio muito doido. Então, cuidado, galera, né? Não é todo mundo que é confiável, tá bem? Então, o ritual fúnebre existe também na Umbanda, né? Eu percebi que o YouTube cortou a minha parte do batismo. Eu acho porque como eu citei crianças no meio, e provavelmente ele deu direito autoral aí, tá bem? Mas assim, eu queria falar um pouquinho de batismo também. Existe na Umbanda, né? É um ritual muito lindo, e é o primeiro ritual que nós fazemos de entrada na Umbanda, tá? A camarinha, nem todas as Umbandas fazem essa prática. É mais uma prática de uma Umbanda Molocô, a Umbanda Omblé, aquela Umbanda mais traçada, que o sacerdote se forma no Candomblé e depois,
no momento de vida dele, ele acha melhor tocar Umbanda. Então, ele traz essas práticas que são do candomblé para dentro da Umbanda, tá bem? Então, em algumas Umbandas vai ter camarinha, em outras é só o batizado como a iniciação, né? Na minha Umbanda, aqui na que eu toco no Tuspom, é só o batizado, né? Que é o primeiro amaci que vocês recebem, é o primeiro amaci de Pai Oxalá, né? E nesse momento, quando você recebe o primeiro amaci, aí sim você começa a receber os amacis dos outros 13 orixás, tá bem? Por que, pai, a gente tem que fazer assim? Porque Oxalá é o primeiro orixá que vai mexer com a sua fé. E quando você recebe o amaci de Oxalá, você percebe que ali, naquele momento, as coisas estão mudando na sua vida, tá bem? É muito bonito o nosso ritual. As crianças, né, também podem ser batizadas na Umbanda, tá? Devem ser, né, pelos pais. Uma coisa que eu faço no terreiro é quando a criança ainda é novinha, né, não sabe qual religião seguir, porque eu já tive exemplos na minha casa que meus pais me forçavam a seguir a religião deles. Isso não foi uma ideia tão bacana para mim, tá? Eu sofri bastante nesse processo. Por isso que eu também acredito que eu demorei muito tempo de praticar a Umbanda, de seguir a Umbanda depois, né? Eu nasci, né? Meus pais sempre frequentaram um monte de religião ao mesmo tempo, e uma delas foi uma Umbanda, né? Só que por falta de conhecimento da doutrina por parte deles também, era sempre assustadora uma incorporação para mim, né? E depois, né? Como todos sabem, aos 19 anos, 20 anos, aí que eu comecei a praticar a Umbanda, né? Mas faz parte do meu processo de aprendizado, né? Então, é importante eu falar para vocês, quando eu for fazer o batismo de uma criança, né? Eu não falo para a criança escolher um guia espiritual para fazer, né? A gente faz uma apresentação mesmo aos orixás, aos guias, tá? Diferente da cultura cristã, né? O batismo da Umbanda, a gente não está expulsando o demônio, tá? A impureza que a criança tem, né? Porque a gente não crê na impureza da criança, tá bom? No batizado católico é se pregado dessa maneira, que a gente tem que tirar a criança do profano, né? E pra gente a criança é sagrada, tá bem? Então é importante a gente analisar esses fatores, tá? Então no batizado a gente tem esse viés, né, de não cruzar o guia ali com a criança, né, para ser um padrinho espiritual, porque a criança tem o direito de escolha. Não é o pai e a mãe que vai escolher. Isso é muito íntimo de cada ser, né? É uma questão de afinidade que você tem com aquela entidade. Como um exemplo aqui, vou pegar a Fê, que gosta do capa preta do Maurício, um exemplo. É um padrinho? É. Né? Não precisem, de fato, ainda estar concretizado o batismo, mas só de vocês entenderem que existe um carinho, um elo ali, é o suficiente, né? Então, uma criança ainda não tem essas experiências, né? A maioria está no terreiro ali, literalmente, porque está ali por causa dos pais, né? Poucas é porque gostam, então ali de verdade, né? Então, é importante também o sacerdote entender essa maneira de como agir e tratar os pequenininhos, né? E claro, depois do pequenininho ali, 10 anos, já tem ciência, já tá ali porque quer, né? É outra pegada. Aí ele já pode escolher com quem ele tem afinidade, né? E eu sempre falo, escolher o guia, bate o pé pro seu padrinho, que ele vai estar lá para te apoiar, para te ajudar, né? É mais isso. E o padrinho nunca é o guia seu guia, né? Por quê? Porque o seu guia já é seu pai e sua mãe, meu amigo. Não faz sentido ele te apoiar espiritualmente se você estiver num problema espiritual, né? Você pedir apoio para quem? Para o outro espírito, né? Então, essas são uma das funções aí do padrinho espiritual. E a Umbanda é muito linda por isso, né? Ela também tem diversos ritos e cada um do seu jeitinho e tá tudo bem, ninguém julga ninguém e vida que segue, tá bem? Alguma dúvida aí sobre batismo, batismo, casamento e ritual fúnebre, galera?
Então, bora continuar, bora continuar. As oferendas são muito mais do que simples doações ou pagamentos aos orixás e entidades. Elas são, antes de tudo, atos de amor e fé. Quando fazemos uma oferenda, estamos abrindo nosso coração e nossa intenção, materializando nosso pedido ou gratidão de uma forma tangível. Eu as vejo como um caminho de mão dupla. Nós oferecemos algo do nosso mundo material, frutas, flores, velas, bebidas, e em troca, abrimos um canal para receber as bênçãos, as energias e o auxílio do mundo espiritual. É um gesto de humildade, de reconhecimento da força divina que nos cerca e nos ampara. Cada elemento de uma oferenda tem um simbolismo profundo e uma finalidade energética. As frutas, por exemplo, trazem a vitalidade da terra, as flores, a beleza e o axé dos orixás, as velas, a luz da fé e da espiritualidade. Nada é colocado ao acaso. Tudo é pensado para criar uma sintonia perfeita com a divindade ou entidade que estamos honrando. E o mais importante, a intenção é o que realmente dá poder à oferenda. Não é o valor material, mas o amor, a fé e a pureza do coração com que se faz. É um convite à divindade para participar da nossa vida, um ato de entrega e confiança. Quando você realiza uma oferenda, está ritualizando sua fé, criando um espaço sagrado e fortalecendo seu vínculo com o espiritual. É um diálogo, uma ponte entre os mundos, um ato de comunhão que nos eleva e nos conecta à essência divina da Umbanda. Oferenda de agradecimento. Imagine que no auge de uma dificuldade, você pede ajuda ao sagrado e faz uma promessa. Então, a ajuda chega e sua vida se resolve. É agora que o ritual importa. Se você cumpre o prometido, sente uma paz imediata, a sensação do dever cumprido. Mas, se você esquece, o divino não castiga. É você mesmo quem começa a se cobrar. Surge um peso, um desequilíbrio, que muitas vezes vem dessa promessa quebrada. Veja, Deus não precisa da sua oferenda. Cumprir o prometido não é algo que fazemos por ele, mas sim por nós mesmos. É um ato que nos reequilibra. Aquela oferenda é a sua forma simbólica de dizer: obrigado, eu não teria conseguido sem a sua ajuda. É um ato de honra e gratidão que celebra sua vitória e fecha esse ciclo de fé. Pessoal, todo mundo entendeu o que é a oferenda de agradecimento? Alguém já pediu alguma coisa assim para os orixás, foi atendido e não fez nada? Pode falar, Adri. Eu tô pagando a minha, 503 quilos de bolo. Quantos? 503 quilos de bolo. Nossa. Só se deve 50. Quanto, Dri, que falta? Oi? Falta quantos quilos? 503 quilos de bolo. Mas você já fez, né, uma parte. Tá faltando quanto? Devo agora 350. E mandaram eu ir com calma, que eu tenho que pagar até o final dessa vida e eu tô correndo. Tá certo. Cuidado com o que vocês prometem aí, galera. Olha lá. Mas foi uma boa causa, né, Adri? Mas, gente, a graça foi grande. Foi muito, né? Achei, que bom. Axé. Foi pra Herê, né? Com certeza, né? Mas é isso, né, gente? Não é que a gente não precise pagar, né? Mas assim, vai muito da nossa índole, né? De honrar com a palavra, né? E a oferenda, diferente da firmeza, né? Ela tem esses elementos, né, que precisam. Então a gente coloca sempre as frutas, né? As bebidas, algum elemento a mais, como incenso, pedra, as folhagens, né? Tudo daquele orixá, né? E às vezes as pessoas me perguntam muito, falam assim, pai, por que Xangô não aceita feijoada que eu posso fazer? Porque eu não como, sei lá, o rabo de porco, né? O rabo de porco não, a rabada. E é simples essa pergunta, porque cada elemento de cada orixá, ele tem seu valor energético, que aquela energia é manipulada. Então, exemplo, a gente sabe que a feijoada é um prato para Ogum, certo? Então, é a mesma coisa de eu dar para Ogum ali, que é um ferreiro, né, que trabalha nessa energia, um martelo de madeira para ele fazer uma espada.
né? Ele vai achar bonito, vai agradecer aquela energia, mas ele não manipula, né? Porque não faz sentido, né? Então, os estudos que nós temos de cada elemento, né, é por essa referência. Por isso que nós não ofertamos no candomblé, né, até tem mais quizilas, né, como a gente chama, na Umbanda a gente não tem, né, a gente acredita que se eu oferendar uma fruta que não é daquele orixá, simplesmente a energia não chega, né, mas eu não tenho uma quizila. Então, eu oferecer milho, né, para algum, um exemplo, não faz sentido, tá? A energia não vai, algum vai aceitar, mas ele não vai trabalhar essa energia em você. Tudo que eu coloco na oferenda vai ser manipulado para mim, novamente. É uma energia manipulada daquele orixá na minha vida, né? Então, se eu for fazer uma oferenda para algum, vou colocar os elementos de algum, porque no momento que eu for ofertar, eu vou sentir a energia chegar. Se eu não sentir, se eu colocar lá e não sentir nada, né? Aí você sabe que tem alguma coisa que tá destoando, né? Mas é inteligente de falar, né? Porque no candomblé, o Oxóssi não trabalha tanto com milho nem com mel, né? É quizila do santo. Na Umbanda nós não temos isso, tá bem? A gente não tem quizila. Oferecer algo que não condiz com a energia não chega. Essa é a realidade, né? A chavinha para virar. Então, ali a gente falou sobre a oferenda de agradecimento. Então, quando eu peço, faço um pedido por orixá, eu como bandista, das melhores práticas, eu posso ir lá fazer uma oferenda de agradecimento. Posso fazer na minha casa, posso fazer no terreiro, posso fazer no Campo Santo, tá? Lembrando que quanto mais elementos, melhor é. Então, se eu for no Campo Santo, né, daquele orixá, é mais fácil de receber esse axé, né, dessa graça de novo. E quando a gente faz a oferenda de agradecimento, é muito gostoso. É muito gratificante pra gente. A gente sente que a gente é querido no mundo, no universo grandão, sabe? É igual ganhar um presente, não é? É a mesma coisa, tá bem? Alguém tem alguma dúvida aqui? Então bora lá. Fê, você vai fazer uma oferenda de agradecimento? Não? Sei que você ia fazer. Eu sempre levo, né, as velas correspondentes e paro em cada cantinho e faço essa conexão, essa questão de energia, de agradecimento. Sempre que eu vou fazer qualquer coisa, primeiro, genuinamente, eu exponho meu coração com gratidão. Muito bom, filha. Ó, se você quiser um conselho, faça uma Quero. oferendinha para Mamãe Oxum. Agradeça por tudo, né? Por essa lição, né? E que coisas boas virão ainda. Tenho Tem uma certeza. coisinha que eu vou levar, mas depois eu explico. Tá, faça isso. Uma cestinha com frutas, bem simples. Não precisa ser nada tão sofisticado, mas com amor, carinho, intenção, vai longe, tá bem? Então é isso. Vamos continuar, galera. Oferenda de pedido de ajuda. Quando você precisa de ajuda antes de ela chegar, você faz a oferenda de pedido. Às vezes, basta uma vela acesa com fé. Outras vezes, vamos até um ponto de forças na natureza, abrimos um espaço sagrado e entregamos os elementos certos. É um ato de pura fé, e é comum pedirmos a mais de uma divindade para que a ajuda venha mais rápido. Quando fazemos isso, os poderes, as divindades, ficam à nossa frente, ouvindo e anotando mentalmente o pedido. As forças, os espíritos, ficam à nossa direita e esquerda, prontos para agir. Mas lembre-se, eles só realizarão o pedido se ele for justo e se for do seu merecimento. Uma vez feita a oferenda, o ato está completo. Agora, cabe a nós apenas aguardar e confiar. Oferenda de desmagiamento. Pessoal, então, esse de pedido de ajuda, né? A oferenda de pedido de ajuda é literalmente isso, tá? Tô passando por algum perrengue, não tô conseguindo lidar, tô indo no terreiro, não tô conseguindo encontrar uma saída, né? Eu vou lá e faço a oferenda de pedido de ajuda, tá bem? Lembrando que os orixás, eles estão o tempo todo ali perto da gente, manando, tanto os orixás e os guias, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se você não chegar lá e falar assim, eu preciso dessa energia, meu pai, eu preciso mudar minha vida, não acontece nada. Essa é a realidade. Não vai cair a ajuda do céu, tá bem? Então, é o meio que nós utilizamos para
realizar o pedido de ajuda, tá bem? No terreiro é possível? É possível, mas a gente prefere ir no Campo Santo, né? Tem muitos casos que tem muitos consulentes que vão e falam assim, ó, pai, estou num processo de depressão, né? Aí o guia pede para fazer várias situações em casa, e a pessoa não consegue fazer, joga tudo fora, né? Porque ela está num processo doentio. Então, esse é um tipo de caso de levar a pessoa no ponto de força do orixá e fazer seu oferenda de pedido de ajuda, né? Por quê? Porque a pessoa precisa ter mais energias ali sendo envolvidas nela para que ela tenha uma força de superação maior do que é, né? Então, quando o caboclo fala assim, ó, você vai pegar um caboclo no campo de justiça, né? Você está com algum problema judicial e precisa dar andamento, e as coisas não saem, você está desesperado, o caboclo te dá 7 velas marrom e fala assim, vai lá, sente toda quarta-feira uma velinha para você ir lá e pedir com o seu coração, né? É uma oferenda, gente. É um pedido ali, uma firmeza, né? No caso, né? Só que tanta constância que ela vai resultar no pedido de ajuda. Agora, se a pessoa chega, recebe, depois ela fala assim, abri mão, não preciso mais, né? É um processo que a gente precisa pôr a pessoa a fazer uma oferenda de pedido de ajuda, porque ela tem algum bloqueio, né? Ali e está interrompendo muito gravemente esses processos, né, para se autoajudar, tá bem? Alguém tem alguma dúvida daqui? Então bora lá. Quando estamos sob o efeito de uma magia negativa pesada, a solução não é mexer nela dentro do terreiro. Isso é muito perigoso. Tentar desmanchar magias muito fortes no centro pode causar explosões de reatividade. Essas explosões danificam os campos de proteção do terreiro de dentro para fora, abrindo buracos que permitem a entrada de espíritos perturbadores. Muitos médios inexperientes, na ânsia de ajudar, acabam se complicando ao mexer nisso. A recomendação correta é ir direto a um ponto de forças na natureza. Lá, a pessoa faz a oferenda e invoca um poder divino. Esse poder cria um campo de contenção ao redor da magia, isolando-a. Assim, quando a reatividade for acionada, ela será neutralizada ali mesmo, na natureza, sem perigo para ninguém. Oferenda de descarrego. Pessoal, então nessa oferenda de desmagiamento, né, é importante citar, porque nem tudo a gente consegue abrir no terreiro, quebrar no terreiro, tá? Posso ter lá um campo mediúnico com 40, 50 médios, 60 médios, não se faz. Porque dependendo da energia que chega e tudo mais, começa a danificar os campos, e aí a gente tem que fazer as manutenções, como nós citamos, no campo energético do terreiro. Então, vão ter atividades, né, dependendo da magia que a pessoa chegue ali, dependendo também de como a pessoa está se comportando, é necessário levar para o campo de força e também fazer dessa maneira, tá bem? E assim, eu cito para falar para vocês, desobsessão, esses desmagiamentos, gente, nunca faça sozinho, sempre em grupos específicos, né, com muita sabedoria, muita dedicação, porque afeta mesmo o campo de todos os envolvidos ali, tá bem? Alguma dúvida aqui? Principalmente o pessoal de corrente? Então, maravilha, hein? Bora lá, continuar. É aquela que fazemos na natureza para limpar energias pesadas, sejam mal olhado ou espíritos desequilibrados. Mas o ponto principal é que ela não limpa só o que nos jogam. Ela limpa também o que nós mesmos atraímos quando temos pensamentos negativos. Pela lei da afinidade, nossa baixa vibração nos conecta a uma vasta rede de espíritos desequilibrados, o que nos enfraquece ainda mais. É impossível trazer essa multidão de espíritos para dentro do terreiro sem contaminar o ambiente. Por isso, os guias pedem que um médium preparado leve a pessoa até um ponto de forças. Lá, o médium faz uma oferenda à divindade local e realiza o descarrego completo. É na natureza que essas ligações com o baixo astral são cortadas com total segurança. Oferenda propiciatória. Pessoal, é a mesma coisa, tá? É que tem muitas pessoas que vão chegar para vocês e vão falar assim, tomar cumbada, e na verdade não, são só os próprios pensamentos delas, né, que acabam atraindo isso. Pode falar, filha. Pai, como saber qual o ponto de força certo?
De cada orixá, filha? Não, então, não é o ponto de força que você acha que é. É um específico para cada orixá. Isso, ó, Xangô, de onde que é de Xangô? Você lembra? As pedreiras. As Muito pedras. bom, muito bom. De onde é de Oxalá? Não sei. Não São os lembro. mirantes, campos tá, abertos, né? Tá. Diz Obaloaê, cemitério, cruzeiro, né? Então, esses são os campos de força dos orixás. Então, dependendo de qual força tá ligado, né, aquela magia, né, a gente vai entrar no campo de força daquele orixá para fazer esse tipo de trabalho. Então, um trabalho feito para a pessoa no campo da saúde, a gente vai no cemitério trabalhar isso, né? Por quê? Porque é o campo de Paiobaloaê, né? A renovação da fé, a gente precisa ir lá tratar um médico que está com esse problema. Vamos lá no Mirante, vamos lá em Pai Oxalá para fazer essa renovação de fé, tá bem? Entendi. Então é assim que a gente atua, é no campo de força do orixá, né? Tá. E o campo de força é o melhor lugar para a gente tratar qualquer tipo de assunto, né? Se a gente pudesse ter o terreiro numa estrutura igual o Vale dos Orixás, ia ser maravilhoso, né? Não é? Tá bom, gente? Então bora continuar aqui a oferenda. As oferendas. A oferenda propiciatória é um ritual feito para reaver o que foi perdido, seja algo que a magia negativa lhe tirou saúde, prosperidade, ânimo, ou que você mesmo perdeu por negligência espiritual. Magias negativas podem ser tão graves a ponto de suprimir suas próprias forças protetoras, guias. Quando isso acontece, a pessoa fica à própria sorte, recebendo falsas intuições, entrando em pânico e vendo sua vida travar. É a lei de Murphy em ação. Recomendamos um processo de 2 etapas. Primeiro, fazer um forte descarrego na natureza. Depois de 7 dias, voltar e fazer a oferenda propiciatória no ponto de forças. O descarrego limpa, e a oferenda propiciatória invoca as divindades para repor e devolver o que foi perdido. Oferenda purificadora. Pessoal, então nessa oferenda é interessante a gente falar, porque tem muita magia negativa que vai atacar um campo que a pessoa goste, ou profissionalmente falando, né? Eu já tratei pessoas que perderam os cabelos, né? E depois é necessário fazer dessa maneira para que a pessoa volte, né? A ter o seu cabelinho de volta. Para você ver o nível da maldade do ser humano, né? Fazem magia negativa para destruir o cabelo da amiguinha que é um pouquinho que a pessoa tem vontade de ter, né? Então, isso acontece muito, tá? E é um meio da gente conseguir mudar, né? E trazer de volta. Lembrando que isso vai pegar em você se você deixar, tá? Mas se por algum motivo você fraquejou e deixou, então a gente tem que começar a mexer com o que a gente sabe, né? Pode falar, Adri. A primeira vez que eu fui na sua casa, a primeira vez foi numa gira de esquerda, há uns 3 anos. Eu Foi não bom, hein? andava. Você não andava, né, Adri? Eu estava arrastando meus pés e saí de lá pulando. É muito bom, Adri. Gratidão, viu? São coisas que acontecem, né? Mas é verdade. Muitas das vezes a gente vê uma melhoria do campo espiritual das pessoas, né? Quando elas vão lá vão procurar uma ajuda, né? Claro que também é do merecimento de cada um, né? Cada um tem o que merece. Provavelmente era algo que você estava merecendo há muito tempo, né? Então, ali foi só um veículo para o seu bem-estar, né? Mas é muito gostoso a gente ouvir isso, muito gratificante, né? Obrigado por compartilhar, filha. Muito que bem. Bora pro próximo. A oferenda purificadora serve para uma limpeza profunda da nossa aura e energia. Ela deve ser feita em locais específicos, como beira-mar, cachoeiras ou cemitérios. Isso porque esses lugares possuem vórtices como ralos energéticos, cuja função é absorver as energias negativas que geramos. Depois de absorver nossas sobrecargas, esses vórtices reciclam essa energia, eles a separam e a enviam de volta às correntes cósmicas. É um ritual que devemos fazer sempre que nos sentirmos energeticamente sobrecarregados. Oferenda para firmeza.
Então, nessa outra, né, ele explica até com mais detalhes, né, como são feitos os vórtices nos campos santos, né? Então, o que acontece? Esse que é feito na praia, né, a gente sempre faz quando vamos fazer uma oferenda para Pai Ogum, né? E é engraçado que a gente pode fazer para Pai Ogum bem ali na beira-mar mesmo, né? Então, quando a gente vai fazer até sacerdócio, vai fazer a apresentação pro orixá, a gente faz sempre de Ogum e Iemanjá, né? E fazemos na praia, né? E esse é a primeira oferenda que nós fazemos para renovar nossas energias, né? E vocês vão sentir a diferença. Quem é muito sensitivo, meu, é outra pegada. É outra pegada. Entrei na praia para ir me banhar, já sente uma diferença. Mas agora, quando você chega lá, tudo oferendadinho, né? Ofereci para o Exu do local, guardião ali da região que eu tô, né? Fiz a minha oferenda para tirar a parte negativa, você sente a energia saindo. Você sente. É muito especial. Então, um umbandista precisa ter práticas na natureza. A maioria das oferendas, ó, é tudo na natureza. Tudo na natureza. Para você sentir no seu corpo o que é isso. Tá bem? Então aproveite. Quando o pessoal do desenvolvimento que vai comigo, né, lá no Vale dos Orixás, tem que aproveitar. Tem que sentir aquele momento lá. A gente sabe que é cansativo, né? É muito tempo, né? Mas aquele momento que você está ali na frente do ponto de força daquele orixá, aproveita, né? Sinta ali nas pedreiras o Xangô, sinta ali nas matas Oxóssi, Obá, né? Tem que sentir, tem que pôr a mãozinha ali e falar assim, ó, tô sentindo energia, tá bom? Minutinho para eu poder ler o nosso chat. Espera que ela tá lendo o chat agora, galera. Fabrício disse: fiz um acordo com meu Kim, ele correu para mim e fez uma bela oferenda para ele, com vários elementos. Levei no cruzeiro, prometi uma guia, nós só quando ele desce no nome. Eu queria uma especial, sabe? Pois bem, ele deu o nome, guia pronto. E aí, você mandou a guia? Vai mandar para ele? Muito bom. Se fosse você, receber ele lá no cemitério para entregar. Muito bom, filho. Salve. Salve. É o Caveirinha, se não me engano, né? Salve suas forças. Bora continuar, galera. De forças na natureza. O primeiro fundamento que revelo é uma lei divina. As forças da natureza, os orixás, são neutras em relação a nós. Elas não podem interferir em nossas vidas, mesmo se estivermos sofrendo, a menos que nós peçamos. Eu comparo isso a ir à delegacia. Se você é agredido, precisa prestar queixa para a autoridade agir. A oferenda é a nossa queixa, o nosso pedido formal de intervenção. Quando o médium faz essa oferenda, ele dá uma chave ao seu guia, permitindo que ele acesse as forças daquele orixá para poder trabalhar. A oferenda também cria uma linha direta entre o médium e o orixá, e as forças daquele ponto de força passam a reconhecer o médium. Por fim, eu dou uma recomendação prática. O médium deve ir à natureza e firmar um triângulo de forças. Ele faz uma oferenda para o orixá, no alto, uma para seu guia de direita, caboclo, e uma para seu guia de esquerda, Exu. Isso cria um poderoso campo de proteção e realização ao redor dele. Então, pessoal, olha só que legal. Uma macumbinha aí no final, uma oferenda para você sentir ali quem te guarda, quem te protege, né? Olha que bênção. Vou firmar ali orixá, meu guia de direita e meu guia de esquerda. Na verdade, vai ser todos eles, né, num conjunto, quando eu precisar. Tô vendo que eu tô caindo, que eu tô mal demais. Olha só. Vamos se forçar, vamos entender, pôr a mão na massa, sentir essa energia, sentir o orixá, sentir os guias. Se vocês creem que todas essas forças estão ali, por que não acionar todos ao mesmo tempo? Olha que lindo que é. Então, experimentem, né? Muitas das coisas, vocês não precisam ficar perguntando para o Pai de Santo de você, ó, pai, está acontecendo isso, 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 isso. Vamos, filho, você fez o curso de teologia, você fez a parte de fluido, você sabe que tudo é intenção, tudo é pensamento, que a gente cria, né? Ah, pai, eu tô sentindo que eu tô margeado.
Vamos então parar de sentir que a gente está magiado. Vamos se forçar aqui, ó, com quem eu preciso, com os meus guias de direita, com os meus guias de esquerda, com os meus orixás. Pai, eu não sei quem é quem. Não tem problema. Não tem problema. No momento que você for humilde o suficiente, pai, meus pais, eu preciso de ajuda aqui da direita. Meus pais, eu preciso da ajuda aqui da esquerda. Meus orixás, eu preciso da ajuda de vocês. Você está sendo humilde o suficiente para pedir ajuda. Ajuda. E muitas das vezes, a gente poderia resolver tudo na nossa vida só pedindo ajuda. Mas tem alguma coisa com o ser humano ali, um negocinho chamado ego, que, mexe com a nossa cabeça. Às vezes a gente quer ouvir outras ideias, outros planos, outras ações, para não pedir ajuda para a espiritualidade. Então, o bandista começou a ficar ruim minha vida. Ajuda. Porque vai ficar, vai acontecer. Todo mundo vai ter problemas e momentos e lições para aprender. Mas se você está na fé, se você acredita nessa força, vocês conseguem. Conseguem. Né? Então é muito importante a gente entender. Né? Eu não preciso... Eu vou falar do meu campo. Né? Eu não preciso pedir para Xangô. Eu não tenho só Xangô na minha coroa. Eu não tenho só o Matinato e o Pedra Preta na minha direita. Eu não tenho só o Maraboia na vara na esquerda. Né? Na aula lá da esquerda a gente viu, eu tenho 14 entidades que trabalham na esquerda ali para mim, ou até mais, né? Posso falar 21 e posso ir multiplicando. E não é que trabalham para mim, estão me guardando, mas eles precisam que você starte uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu preciso de ajuda para que eles possam atuar na sua vida. O orixá também. E eu vou falar para você, Deus também. Se a gente não pede, não adianta. Não adianta. Eu vejo muita gente ali, eu estou sofrendo porque eu tenho uma lição para mim e é isso. E a pessoa se afunda. Vai fundo, né? E ainda depois, ainda fala assim, nossa, por que Deus esqueceu de mim? Nossa, que triste que é. Né? E tem outras pessoas, né, que eu admiro. A primeira cólica de gás, já tá assim, meu Deus, me ajuda. Né? Eu também, eu sou esse daí. Comecei a sentir alguma coisinha assim, meu Deus, me ajuda, não sei o que é. Né? E é isso, né, gente? A gente tem que pedir. Né? Os orixás, eles são forças, são os braços divinos aí de Deus, mas eles precisam que vocês peçam. Senão eles não conseguem atuar na sua vida. É a primeira lição do candomblé, sabia? Tudo que você vai fazer tem que ter intenção com o orixá. Tudo! Pai, obrigado pela minha comida, que amanhã não falte Oxóssi. Que amanhã meus caminhos, Pai Ogum, estejam sempre abertos. Né? Então, eles pedem o tempo todo, e é por isso que eles têm as graças deles. Né? E o bandista? O bandista espera o mundo cair em cima dele, né, atropelar ele e tudo mais. Então, aproveitem. Se sabem como funciona, peçam. Pode falar, Mal. Eu acho que tem uma questão, assim, né, que a gente... É uma visão equivocada, né? Mas assim, ó, tô abusando, tô exagerando, tô sendo pedindo demais, mas isso é uma coisa que eu acho que vem do catolicismo, ou do, sei lá de onde que vem essa porcaria, sabe? E, e, e assim, eu tenho visto, né, tenho ouvido isso quando lá no atendimento, né, durante as giras, e, cara, os caboclos, tal, eles chegam a falar, pede que eu vou lá te ajudar. Então, assim, cara, maravilhoso, assim, chama energia, faz uma firmezinha, pede, cara,
pede na coisa mais simples, estou com uma dificuldade de resolver um detalhe. Pede, você vai ver, é bom demais. Se envolve, se deixa, permite, né? E segue em frente. É isso, pai. Muito bom, Mal. Axé. Pode falar, Fê. Eu acredito que pelos meus estudos e expertise, a gente consegue desenvolver a espiritualidade quando a gente se conhece, vai buscando isso, que não tem ponto final. O grande ponto é que o ser humano, ele vive, em algum nível, em algum grau, um sentimento de, um conflito, na verdade, de impotência e desvalorização. O que é a religião que deveria religar, ela desliga, né? E muitas vezes, em muitas situações, liga mais ao, como a gente falou, né? O que você falou, ao pecado, por termos vindo através de um parto vaginal, temos que ser purificados, porque existe muito bloqueio, muita alimentação e muito tudo não pode, tudo é pecaminoso. Então, isso vai diminuindo ainda mais por crenças limitantes e aumentando a incapacidade de olhar e falar: eu sou muito pequeno, eu não consigo, quem sou eu? Então, quando a gente ainda tem essas barreiras no nível muito alto, acredito que muitas vezes o pedir será que eu posso? Será que eu mereço? E entra muita autopunição, muita autopenitência, e isso afasta aquela pessoa que tem muito a entregar, que é uma potência, que é um médium incrível, extraordinário, que não se descobriu, a se desligar e a se afastar por esses sentimentos, esses conflitos. Então, acredito, pela minha experiência clínica, inclusive, que quanto mais eu busco me autoconhecer, mais eu não abro uma porta para a espiritualidade, eu abro um portal. E aí eles vão conseguindo trazer, inclusive, a minha bagagem de tudo que eu ainda tenho e vou descobrindo, eles me potencializam. Então, olhar para isso, olhar para o coração, abrir esse campo e deixar ele fértil, para que isso possa ser unido, porque somos uma coisa só, né? Muito bom, hein, Fê? Parabéns. Gostei de ver. É isso mesmo, gente. Lindas palavras, Fê. E você falando isso, né? Até legal a gente voltar nessa parte da batizada, um pouquinho só, gente. Mas, e cientificamente falando, vocês sabiam que as crianças que nascem de cesarianas, né? São adultos doentes hoje? Eu sou um desses, né? Mas eu tento melhorar o máximo que eu posso, né? Tenho muito problema respiratório, enfim. Mas uma criança que nasce por parto normal, né? Ela tem muito mais imunidade. É muito legal falar sobre isso. Pode falar, Fê. Pode concluir. Vou contextualizar rapidinho aqui, porque isso é de Perfeito. extrema importância, a gente estuda isso muito na neurociência, porque quando a mulher, ela está mais, e isso é muito difícil de acontecer, eu me coloco nisso, quando a mulher, ela está mais fluida, ela consegue parir. E o parto natural, não o normal, principalmente brasileiro, que é cheio de interferências muito prejudiciais, essa mulher, ela tem um ímpeto e cada parto é transformador. A gente pode ver isso na nossa ancestralidade. E mesmo assim, a criança já vai nascer lá bugadinha por toda a questão vivida na fase intrauterina, né? Que são, fisicamente dessa vida, são os nossos traumas que impactam a bagagem e as primeiras vivências. Quando a mulher, ela passa por desnecessárias, né? Porque a cesárea eletiva ou motivos que não deveriam levar à cirurgia, mas são outras questões supérfluas, esse bebê e a mãe, eles sofrem muito. Então, como a mãe é a maior hipnotista da vida de um filho, independente da idade dele, é trabalhar o quê? Trabalhar esse perdão. É importante para a mãe, porque muita mãe fala assim, mas eu tentei e não consegui. Ela não foi a precursora do momento dela. Então, isso foi normalmente roubado, o parto é roubado. E a criança, a pessoa que nasceu de cesárea, ela também deve buscar essa memória da mente subconsciente para poder se libertar também de muita culpa dessa vida intrauterina. Então, o parto importa sim, apesar de qualquer justificativa humana ou protocolar, e a amamentação também, ela importa e muito. Isso muda tudo quando a gente busca ser melhor e busca a espiritualidade. Axé, filha. Olha, hoje tá inspirado, hein? Que bom, né?
Cara, é muito bom isso. É muito. Por isso que eu falo, essa turminha aqui tá show de bola. Show de bola, pessoal. Galera, então, vamos continuar aqui. Eu até me perdi aqui no. Onde a gente parou, né? Vamos lá. De grande utilização na Umbanda, a pemba é um giz de calcário e está presente em vários rituais e trabalhos magísticos, como casamentos, batizados, feituras, amacis, curas, benzimentos, imantação e consagração de objetos. No livro A Umbanda através da magia de Raquel Nogueira Guzmão, a pemba é descrita como a força misteriosa da escrita astral que tem o poder de fechar, trancar ou abrir um terreiro, de acordo com os trabalhos que vão ser praticados. Ela é o instrumento mais usado e mais poderoso da Umbanda, porque faz a sua escrita em todas as linhas, em todas as cores, centralizando sobre o terreiro a força da magia para que, sob seu domínio, dos seus riscos, possa a água, o fogo, a luz, as ervas e todos os outros materiais formarem verdadeira magia astral. De fato, a pemba é a ligação do mundo espiritual ao mundo material, onde as entidades de luz a utilizam para realizar seus trabalhos, firmar suas energias no terreiro ou onde houver necessidade. Daí a importância dela ser sempre consagrada por um guia espiritual antes de qualquer uso, dando a esse giz o potencial divino e energético, necessários para a finalidade de um determinado trabalho. Há muitos tipos de pembas em seus formatos e cores, cada uma com sua utilidade específica, sendo a de cor branca a mais comum e abrangente. Podemos observar que é muito comum durante alguns atendimentos, a entidade espiritual utilizar a pemba para fazer cruzes nos pés, nas mãos, na nuca e na testa do consulente como forma e intenção de protegê-lo, de fixar sua energia transformadora. Em alguns terreiros também podemos ver na abertura das giras a utilização da pemba em forma de pó. Ele é assoprado no ambiente em direção aos médiuns e à assistência com o propósito de repelir mais energias, criando uma atmosfera de harmonia e proteção espiritual. Normalmente, este pó de pemba é feito pelo dirigente da casa, que rala a pemba e a consagra em seu congá antes de ser utilizado. As entidades espirituais também utilizam a pemba para riscarem seus pontos de firmeza no chão ou em tábuas de madeira, como forma de se identificarem e darem a sua assinatura ao chegarem em terra. Assim, ela funciona como uma espécie de caneta, onde são impressos grafismos e sinais que identificam as entidades sobre a sua origem, vibração, linha, além do seu ponto de força. Listamos alguns exemplos mais conhecidos de grafias e suas representações dos orixás. Oxalá, grafias que indiquem a presença de luz. Ereis, brinquedos e doces em geral. Iansã, taça, raio. Iemanjá, estrela, âncora, ondas e conchas. Oxum, lua, coração. Oxóssi, flecha e arco. Ogum, espada e lança. Xangô, machado. Nanã, chave. Obaluaê, omulu, cruz. Por representar uma linguagem do astral, a pemba é tão considerada que costuma-se chamar os filhos de uma casa de Umbanda de filhos de pemba, como tão apropriadamente fala este ponto de Sandro Luiz. De noite eu vou cantar, noite e dia eu vou louvar, vou louvar meu pai Xangô, Caô, meu pai Caô. Se a mãe sereia me mandar, essa linda lua de Ogum, pra iluminar nosso congá, Pai Oxalá sempre tem mais um, pra iluminar nosso congá, Pai Oxalá sempre tem mais um. Um filho de pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de pemba que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso congá, Pai Oxalá sempre tem mais um, pra iluminar nosso congá, Pai Oxalá sempre tem mais. Então, pessoal, voltamos a falar de pemba, né? Olha que legal, né? Para vocês entenderem o grau de nível de importância que é a pemba, né? Eu coloco ela como o terceiro lugar ali dos itens mais importantes de um terreiro de Umbanda, né? E a força que ela traz, né? A magia que ela traz, a simplicidade que ela traz, o valor do comércio dela
né? Vocês veem que é uma energia pura. E eu fico muito chateado com os filhos que não têm cuidado com as suas pembas, sabe? Não sabe o valor magístico que aquilo tem, né? Porque o valor de comércio é bem pequenininho, né? E não entendem que aquilo ali abre portal, fecha portal, desmagnetiza pessoas, né? Os meus guias já me passaram um ensinamento que, além de cruzar, como foi citado no vídeo, né? É um trabalho muito legal para segurar a energia, polarizar a energia, para o guia ver o que a pessoa tem. Então, quando o guia começa a te marcar ali no começo da gira, os seus pontos de saída de energia, que é a nuca, os punhos, né? Isso são os lugares onde a energia passa e entra. Então, no momento que ele está marcando ali, ele está bloqueando para tentar entender o que está acontecendo na sua vida, né? Eu uso a pemba na minha casa, eu cruzo os batentes, né? Eu reforço toda a minha magia aqui dentro de casa, né? Por quê? Porque eu sei que os espíritos estão aí o tempo todo, né? Às vezes eu chego estressado em casa, a minha intenção já tá trazendo irmãozinho, e a pemba vai começar a perceber, me mostrar, a parar essas energias antes de chegar ali dentro do meu quarto, na minha sala, né? Então utilizem, façam isso, né? É muito interessante a gente parar para analisar, não sei se eu já comentei isso com vocês, mas o espírito, né, o sofredor, muitas vezes ele não sabe que morreu. Ele lhe acompanha pela porta da sala, pela janela, né? Eles não atravessam a parede como no Gasparzinho, porque eles ainda têm a consciência humana, né? Então, é legal a gente fazer essas práticas, né? E é bem simples, né? Cruza os batentes da porta, né? Põe um cruzinho ali de giz. Ninguém vai nem perceber que vai visitar a sua casa. Mas ali tá magiado. A magia do bem. Tá bom, gente? Vamos então para a parte das macumbinhas agora, né? Que eu prometi para vocês. Agora vem a parte que muitos gostam, a magia de Umbanda. Prestem muita atenção. Esta é uma regra fundamental, a espinha dorsal de tudo que vamos aprender juntos. Os rituais que as entidades nos passam, as técnicas que vamos explorar, têm um propósito muito claro. Eles são para você, exclusivamente para o seu bem, para o seu reequilíbrio, para a sua proteção, para o seu crescimento. E aqui vem a parte mais importante: você não deve fazer esses rituais para outras pessoas. Eu sei que muitas vezes vemos alguém precisando desesperadamente de ajuda. Nosso coração se aperta, e a vontade de agir por essa pessoa é imensa. Mas lembre-se, cada um tem seu próprio caminho, seu próprio aprendizado e seu próprio merecimento. Se alguém está precisando, então a sua função é ensinar. Explique como ela deve fazer. Compartilhe todo o conceito, a filosofia por trás do ritual, a técnica, o passo a passo. Dê a ela as ferramentas, mas permita que ela mesma construa sua ponte para o sagrado. Não faça por ela. Faça-a capaz de fazer por si mesma. Essa é a verdadeira magia da autonomia, da fé individual e do respeito ao livre-arbítrio de cada um. Prática de descarrego. Elementos: uma bacia de ágata ou um prato branco. 7 pedras pretas. Aqui usamos o ônix, que é uma pedra fácil de trabalhar, não tem contraindicação. A energia do ônix é de empoderamento, de força, de encerrar. Encerra os assuntos pendentes e dá fim às ações negativas. Pinga, uma vela de 7 dias preta. Observação: pode ser feito dentro de casa, na trunqueira, no terreiro ou aonde preferir. Como fazer? Comece colocando as 7 pedras pretas dentro da bacia ou prato, formando um círculo. Coloque a vela preta de 7 dias no meio das pedras. Coloque a pinga na bacia ou prato. A pinga precisa cobrir as pedras, por isso, na hora de escolher o tamanho das pedras e da bacia ou prato, atente-se para isso.
Depois de colocar a pinga, acenda a vela. A pinga pega fogo, então precisa ficar atento para que seja feito em um local seguro. Ofereça a vela de 7 dias ao mistério Exu da Pedra Preta. Peça para que leve toda a energia negativa. Oração para ativação. Ofereço a Deus e em nome de Deus eu peço ao mistério Exu da Pedra Preta. Peço que toda e qualquer energia negativa que estiver comigo ou com qualquer pessoa desse ambiente seja descarregada aqui nesse espaço mágico. Laroye Exu da Pedra Preta. Exu da Pedra Preta é Mojubá. Laroye Exu da Pedra Preta. Exu da Pedra Preta é Mojubá. Laroye Exu da Pedra Preta. Exu da Pedra Preta é Mojubá. Pessoal, então, essa é uma prática poderosa para você fazer na sua casa, no seu ambiente, tá? Para quem trabalha, né, por conta própria, tem um escritório, enfim, utilizem esse método, tá? É muito legal ver o resultado disso, né? E assim, pai, eu não tenho Exu Pedra Preta na minha coroa, né? Não me acompanha. Gente, a gente cultua espíritos, né? Então, não é porque ele não está na minha corrente que ele não faz o bem, né? Eu posso cultuar a entidade que eu quiser. Eu não tenho o tranca-ruas, eu gosto muito de tranca-ruas, eu cultuo tranca-ruas, eu peço, bato cabeça para tranca-ruas, né? Quem me acompanha sabe, é o Marabô, né? Eu faço, né? Eu falo que eu sou iniciado na magia do Exu do Ouro, né? Não tenho Exu do Ouro na minha coroa, na minha família, nos meus ancestrais, mas eu cultuo, né? Então, não fiquem criando dogmas da nossa religião, tá? Eu posso cultuar quem eu quiser. E quando eu peço para essa força, é específico para essa quebra de demanda, né? É específico para que eu mude a energia do meu ambiente. Então, quando você chegou em casa, tá vendo que tá tudo pesado, né? Você é macumbeiro, vai fazer uma limpeza energética na casa, vai fazer defumação, vai fazer essa macumba que você aprendeu agora, né? Só não pode acostumar com essa energia. Porque você fica assim, o primeiro dia você percebeu, o segundo você percebeu, no terceiro você percebeu, no quarto você tá com dor nas costas, né? E aí, já era. Você se acomoda. Aí quando chega no terreiro, tem uma dorzinha cômoda nas costas, aí os caboclos vão lá e tiram, plau. Aí a pessoa, nossa, me senti leve, mas tô sentindo falta de alguma coisa. Era dos encostos, né? Vamos dizer assim, que tava lá, rondando, tá bem? Prática muito boa, aproveitem, gente, tá? Elementos: prato branco, maçã vermelha, uma vela de 7 dias vermelha, pedaço de papel e caneta para escrever seu nome, faca para cortar a maçã. Como fazer? Essa prática será direcionada a Pai Ogum. Comece cortando a maçã ao meio. Agora escreva no papel o que está buscando. Exemplo, o emprego ou colocar exatamente o emprego em tal lugar. Coloque o papel no meio das duas partes da maçã e junte as duas partes. Importante, quando juntar as duas partes da maçã, coloque uma do lado contrário da outra, a parte de cima de um lado com a parte de baixo do outro lado. Coloque a maçã no prato de uma maneira de ela fique parada. Acenda a vela de 7 dias vermelha no prato ao lado da maçã e ofereça a Pai Ogum, fazendo seu pedido de um emprego. Quando terminar, deixe a maçã em uma praça e repita essa prática mais 2 vezes, completando 21 dias seguidos. Mais uma muito boa também, né? Já utilizei para consulentes e tive diversos resultados positivos, tá? Então, pessoal, lembrando, né? Eu peço para o consulente fazer, não eu vou fazer para ele, né? A pessoa precisa entender que precisa ter força de vontade, né? Então, quando você faz essa oferenda para Pai Ogum para pedir emprego, né? Principalmente para aquela pessoa que está com diversas dificuldades de encontrar trabalho, automaticamente ele está abrindo seus caminhos no sentido, olha, vamos fazer um currículo, vamos
mexer ali no LinkedIn, vamos fazer alguma coisa moderna aqui, né? Principalmente tecnológico, né? Que Pai Ogum trabalha na parte da tecnologia, né? Para que você se qualifique, para que você procure alguma coisa, né? Então, ele faz a pessoa se mexer. Todos os orixás fazem você se mexer. Nada vai cair no seu colo. Ah, pai, tô fazendo a oferenda aqui, né? Tô fazendo a minha firmeza aqui para Pai Ogum, mas, pai, fiz os 21 dias, não chegou nada no meu e-mail. Aí você pergunta para a pessoa, mas você mandou currículo? Não, o Pai Ogum ia fazer isso por mim, né? É bem isso que a gente ouve, né? Então, acontece, a pessoa já não está nem na vontade de fazer, né? Então, essa é um meio, né, de fazer a pessoa ir atrás, de correr, de entender o processo, né? E assim, são técnicas, né, que vocês podem fazer, vocês podem ensinar os amigos de vocês a fazerem, né? Lembrando, deixa bem claro, cada um faz o seu, né? Ninguém vai mexer na panelinha do outro, tá bem? Importante fazer os 21 dias também. Importante fazer os 21 dias, tá? Fiz, consegui, aí eu paro de fazer, não pode. Vocês ouviram a mãe? Eu não sei se todo mundo ouviu. Ouviu? Beleza. Elementos: um prato branco, uma maçã vermelha, vela de 7 dias cor-de-rosa, mel, pedaço de papel e caneta para escrever seu nome, faca para cortar a maçã. Práticas de magia: amor, paz, fortalecimento e união para um casal. Essa prática não funciona para amarração ou para atrapalhar o casamento de alguém. Ela é para uma relação de amor que já está configurada. Comece cortando a tampa da maçã. Na outra parte da maçã, faça um buraco retirando o miolo. Coloque o mel dentro do buraco que você fez na maçã. Escreva no papel o nome do casal. Coloque o papel enrolado dentro do buraco junto com o mel e tampe. Coloque a maçã no centro do prato. Acenda a vela de 7 dias cor-de-rosa. Ofereça a Mãe Oxum, pedindo amor e união do casal. Quando terminar, deixe a maçã em uma praça e repita essa prática mais 2 vezes, completando 21 dias seguidos. Então, mais uma vez, né, uma prática para amor próprio, né, ou para amor não casal, né, e fica bem claro, né, amor que já está construído, né, que os dois queiram, né, se não caso contrário, você está infligindo o livre-arbítrio do outro, e isso, né, é muito negativo, tá bem? Então, consciência, viu, gente, não é porque eu estou ensinando vocês que eu vou ter algum peso nisso, não, cada um é mago de si só, né? Então, eu ensino a boa prática, né? Mas se você for pro lado para fazer a má prática disso, aí é cada um com os seus problemas, hein? Olha lá. Eu não vou, e não vai falar pro pai, eu fiz cocô ali e agora eu preciso de alguém que me limpe. Não, senhora. Vai arcar com as consequências. É assim que funciona. Pode falar, filha. O pai, aí você deixa lá na praça, mas se a vela apagar não tem problema? Essa vela de 7 dias? Não, filha, no caso você vai deixar só a maçã lá, tá? A velhinha fica em casa, tá bom? No outro caso anterior também. Exatamente, tá? Só a da pedra que você vai deixar os 7 dias correndo lá, tá? Por quê? O da pedra preta, né? Ele precisa do elemento forte ali, fogo, né? Então ele vai ficar comendo a velhinha, mas até o 7º dia, aquela cachaça já secou. Tá, mas então o prato pode deixar na praça? Não, filha, não. Só não deixa, maçãzinha só mesmo. Maçãzinha, Tá, né? tá bom. Porque a maçãzinha o bichinho vai comer, Tá. né? Ou se ninguém comer, pelo menos não vai poluir, né? Entendi. Então é por isso. Um bandista precisa ter essa consciência também, tá, filha? Tipo, ó, não leve, não deixe as coisas sujas ali. Se eu vou pegar um alguidar, vou utilizar um alguidar, tenha consciência que o alguidar ele não vai ser dissolvido rapidamente pela terra, né? Então eu posso levar um alguidar feito com folhas, né, de folhagem, ou agora estão fazendo aqueles biodegradáveis, né? Então tudo isso para a gente ajudar a natureza, tá bem? Beleza? Maravilha. Então agora vamos para prática de direcionamento de Yansan, para quem está perdido nos caminhos aí. Elementos: um prato branco,
uma pera, uma vela de 7 dias amarela, mel, pedaço de papel e caneta para escrever seu nome, faca para cortar a pera. Essa prática será direcionada à Mãe Yansan e deve ser feita quando você precisa de direção na sua vida, quando está sem saber qual caminho seguir e precisa de uma direção. Comece cortando a tampinha, mas com a ponta da faca cortando virada para baixo, formando como se fosse um peão. Se precisar, corte uma tampinha na parte de baixo da pera para ela ficar parada em pé. Escreva seu nome em um papel pequeno, enrole e coloque dentro do buraco e coloque a tampa ponto se estiver passando por um momento de muita crise e insegurança. Poder colocar também o mel dentro do buraco e depois o papel com o nome. Depois disso feito, coloque a tampa. Coloque a pera no centro do prato. Acenda a vela de 7 dias amarela. Ofereça à Mãe Yansan, pedindo direcionamento. Quando terminar, deixe a pera em uma praça e repita essa prática mais 2 vezes, completando 21 dias seguidos. Espero que hajam com muita sabedoria. Não desejo ter que intervir ou interferir na vida de ninguém por falta de respeito ao livre-arbítrio alheio. Saudações a todos, foi muito bom passar este dia com vocês. Axé! Muito bem, pessoal. Dúvidas? Vamos lá, aproveitar esse feriado. Pessoal, todo mundo entendeu? Bem tranquilo, né? E essa prática para Yansan também é legal para quem está com ansiedade atacada, né? Às vezes o remédio não está ajudando, né? Então é interessante também fazer essa prática, tá bem? Vou parar a gravação aqui, acho que está bem tranquilo, né? Sem dúvidas. A gente pode falar de outros temas para quem quiser, tá bem?